né? O que é a bondade amorosa dentro do Mindfulness, né? Mindfulness é uma meditação prática que muita gente já conhece, né? Virou uma febre dentro da cidade, dentro do país, depois que nós passamos a trabalhar com essa ideia um pouco mais, digamos assim, científica do Mindfulness, não é? Essa ideia de ver, observar os benefícios que a meditação traz no dia a dia para a nossa vida, para o nosso contexto. E a partir daí eu desenvolvi um projeto na Sociedade Vipassana do ciclo da bondade amorosa, que é um convite para que saiamos um pouco mais dessa condição nossa, né, de mente, e cheguemos um pouco mais ao nosso coração. Não o coração como uma forma piegas de falar, né? O coração, porque o coração é quem sente, apesar representativamente, nessa área do peito, é onde ocorre muito fluxo de energia e nós fazemos nossas conexões por essa via do coração, não é? Então, dependendo, né? Vou ver gente lá da Vipassana aqui, eu fico tão feliz. Então, é bom ver, né, esse movimento todo de nós sairmos um pouco mais do nosso contexto intelectual, do nosso contexto mental e caminharmos um pouco mais para sentirmos. Se eu não trabalhar essa ideia, não é, eu vou ficar cada vez mais preso no meu contexto mental e vou ficar cada vez mais distante de mim mesmo, porque há uma desconexão dessa condição de existir. Quando nós estamos muito no intelecto, voltados muito para a condição mental, nós saímos desse nosso contexto de existir por essa via, pela via do coração. Então, o convite dentro desse ciclo é que nós atravessemos juntos, né, vários temas que vão nos conectando cada vez mais com esse processo interno, com essa reconexão, como eu chamo, com essa revisão do eu, dentro desse processo. Então, nós vamos falar hoje sobre o sofrimento, das causas do sofrimento. Na outra segunda, nós vamos falar da cessação do sofrimento, como cessar o sofrimento. Na outra, nós vamos falar sobre como manter-se longe, distante do sofrimento. E aí nós vamos, cada segunda, falando. Uma segunda vamos falar de culpa, outra de raiva, outra de medo, outra de apego, outra de expectativas, outras de impermanência, vamos falar sobre a impermanência. Na outra nós vamos falar sobre a resiliência, a paciência, nós vamos falar sobre o perdão, nós vamos falar sobre a bondade amorosa, eu já falei, né, a compaixão, nós vamos falar sobre equanimidade, alegria apreciativa, são muitos temas, né? Nós vamos falar sobre impermanência, eu já falei, perdão, eu já falei, é isso mesmo, a fala e a escuta amorosas, e assim são vários temas que nós vamos desenvolvendo cada segunda-feira com esse objetivo de trazermos mais e mais esse contexto para dentro de nós, não é? Então, temas, quem não sente raiva? Quem não sente culpa? Quem não sente medo? Né? Quem não é de alguma forma pego, né, pelo apego? Né? Pela condição de estarmos apegados, pela condição de estarmos ali, né, sofrendo, como nós vamos falar hoje. Então, é preciso conhecer esse processo da base, da raiz dele. Então, por que nós sofremos? Né? É um contexto importante que nós vamos atravessar. Por que nós sofremos? E o que é esse sofrimento que eu me dedico hoje a compreender e a, né, entender melhor? Então, para começar, vocês têm alguma pergunta acerca disso? Não? Sobre o ciclo? O que vai acontecer? Quando chegar ao finalzinho de todo ele, aí nós vamos repeti-lo novamente. E nós vamos repeti-lo novamente, nós vamos repeti-lo novamente. Porque cada vez que nós percebemos, que nós escutamos, nós absorvemos de forma diferente, né? E às vezes eu não pude vir no encontro, eu posso vir no outro, eu posso vir no outro, né? Então eu posso estar dialogando assim com esses temas, né? De forma muito mais livre, muito mais tranquila. Você quer fazer uma pergunta, amor? A bondade amorosa, então, é o ciclo, é um dos temas? A bondade amorosa é o nome do ciclo e é também um dos temas, porque é pela bondade amorosa que a gente realmente começa a entrar nessa condição do coração. E depois tem a compaixão e aí a gente segue todo o resto do ciclo. E hoje não é o tema bondade amorosa? Hoje eu vou trabalhar o sofrimento. Vou começar com o sofrimento, porque eu entendo que é importante nós darmos uma passadinha pela compreensão do sofrimento, né? Porque
Porque muitas vezes nós nos confundimos dentro dele, dependendo de como ele vem, de como ele nos ataca, nós sofremos dentro dele. Então, eu preciso entender, né, o que é isso que eu chamo de sofrimento, né? Como é que ele acontece em mim? Por que vias eu sofro? Quais são as causas desse sofrimento que eu me dedico tanto? Na maioria das vezes nós encontramos raiva, culpa, medo como causa de sofrimento. Então, por isso que todos os temas estão interligados. Na verdade, eu vou falar de sofrimento hoje, mas não deixo de falar de bondade amorosa, porque eu preciso olhar para ele com amorosidade e com gentileza. Então, o que é a bondade amorosa? Bondade amorosa primeiro, né? O que é a bondade amorosa? A bondade amorosa, nós demos esse nome ao ciclo, porque essa condição inerente de nós percebermos o quão nós gostamos de nós mesmos. O quão nós nos amamos, o quão nós nos cuidamos, o quão nós nos percebemos enquanto estruturas, né, que pensam, que sentem, que vivem. Então, a bondade amorosa vai falar diretamente dessa condição do coração, né? Por isso nós chamamos esse ciclo de bondade amorosa. Então, genuinamente, todos somos bondosos. Genuinamente, todos somos amorosos. Genuinamente, todos somos compassivos, dentro desse entendimento. Mas nós nos perdemos de nós mesmos dentro dessa condição e ficamos sofrendo dentro desse processo. Então, o que nos ancora diante do sofrimento? Aí vem a bondade amorosa ancorar, aí vem a compaixão, a paciência, e todos esses processos que nós vamos conversar a partir de hoje, dentro dessa, né, dessa continuidade de entendimento. Então, eu quero partir, né, de uma condição. Todos nós sentimos dor, não é verdade? Que tipos de dores nós sentimos? E eu gosto de que vocês participem. Que tipos de dores nós sentimos? Dores físicas, dores psíquicas, dores emocionais. Que mais? Que tipos de dores? Dores sociais. Que tipos de dores são emocionais? Perdas, abandono, rejeição, ressentimento que vem junto com a mágoas, né? Rancores. Que mais ali? Medo. Baixa autoestima. Autoestima baixa, muito bom. Culpa. Que mais? Tristeza. Alegria são as emoções boas, né? Não estão dentro da dor. Que bom, temos uma fora da dor. Alegria. Que mais? As frustrações são emocionais, né? Dores físicas nós sentimos porque as sensações são configuradas pelas emoções do nosso corpo. Então, a raiva, a culpa e o medo configuram o corpo para sentirem sensações. A alegria, o prazer, as coisas boas também configuram o corpo para que nós sintamos e percebamos as sensações, né? Então, as sensações físicas advêm muitas vezes de processos emocionais mal resolvidos em nós, quando nós estamos falando dessa dor, né? Desse processo. A dor é natural? É natural nós sentirmos dor diante, por exemplo, das perdas? É natural. É natural nós sentirmos dor porque nós nascemos? É natural nós sentirmos dor porque nós envelhecemos? É natural sentirmos dor porque morremos? Ou alguém que nós gostamos muito morre? Muitos de nós temos medo, pavor da morte, né? E isso também gera dor. Então, a dor, para que nós consigamos entender a diferenciação desse processo, a dor é uma condição natural do existir. Então, todos nós vamos sentir dores a todo e qualquer momento, partindo desse entendimento, desse pressuposto. Dores emocionais, dores físicas, dores espirituais, né, dores que foi falado aqui, né, sociais, né, de relações, etc. e tal. Vamos sentir a dor. Num processo natural, eu posso fazer o que com essa dor que chega enquanto flecha? Eu posso o quê? Eu posso tirar essa dor, curar, né, o que ficou dela e seguir. Não posso? Então, num processo natural, eu tenho uma perda, tenho um luto, vivo uma situação difícil. Aquilo fica comigo por um determinado momento, um determinado tempo. Eu posso arrancar essa flecha e posso ficar, né, num processo natural dentro da dor.
Agora, eu também posso pegar essa flecha e fazer o que com ela? Eu posso fincar, ferir, não é? Eu posso fazer com que aquilo fique mais forte, mais poderoso, mais eloquente, mais, né, intenso. Então, isso nós chamamos de quê? Sofrimento. Isso nós chamamos de sofrimento. Essa flecha que entra, que fica, nós vamos chamar de sofrimento. Aí eu pergunto para vocês, o sofrimento é natural? Não. O sofrimento, partindo desse entendimento de que a dor é natural, mas o que eu faço da dor virar sofrimento é natural? Não. O animal sofre porque ele sente fome, um ser vivo sofre porque passa por estresse. Então, é inerente do ser vivo é viver o sofrimento. Não, assim, criar mais sofrimento ou cultivar o sofrimento. Mas o estado de natureza de vida implica em nascimento, sofrimento e morte. Sim. Eu Oi. acho que o sofrimento não depende de nós, né? Porque depende de nós nos mantermos no sofrimento, mas às vezes você passa por um sofrimento que você não escolheu ter. Nós não, mas às vezes nós provocamos os sofrimentos inconscientemente, né? Inconscientemente, vivemos desse sofrimento, nós alimentamos o sofrimento, na maioria das vezes, né? Quando nós encaramos o processo assim. Então, nesse entendimento que nós estamos falando, tendo a dor como processo natural e o sofrimento que eu faço da dor, nós sofremos, na maioria das vezes, pela nossa inabilidade em lidarmos com essas dores que chegam. Porque nascer é sofrimento. Desde que nascemos, quando dão aquele que a gente não respira, ou então, né, já dão um tapa no nosso bumbum e a gente já o quê? Já expressa um sofrimento físico. Já vou lá e choro. Então, e nascer, né, eu parto em si, por si próprio, é uma dor irreparável. Tanto é que nós não conseguimos nem sequer lembrar-nos do parto, né? Às vezes temos que fazer processos regressivos para acessarmos, né, o processo do parto. Então, desde esse momento do nascer, eu experimento uma dor, né? Agora, a partir daí, tudo que eu vou experimentando vai virando sofrimento, porque eu tenho uma inabilidade em lidar, né, com a minha condição de dor. Então eu tenho aqui a condição de dizer que muitas vezes o sofrimento é o quê? Opcional, se eu lidar com essa ideia de que eu posso trabalhar com essa dor de um outro lugar. Percebem? Eu posso trabalhar com essa dor de uma forma mais expressiva, de uma forma mais hábil, de uma forma mais interativa, de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, e posso deixar essas dores, né, serem mais rápidas, como a gente está falando aqui. Mas se eu me entrego ao sofrimento, mesmo ele sendo opcional, na maioria das vezes eu me enterro ainda mais nele. Olhem bem, por exemplo, a culpa. É fácil sair da culpa? Não. Nós somos inábeis em lidar com a culpa. Nós somos inábeis em lidar com a raiva. Nós somos inábeis ao lidarmos com o medo, né? Medo, pavor, terror, pânico, né? Raiva, que gera o quê? Mágoa, né? Ódio, que gera o quê? Rancor, ressentimento, né? Culpa, que gera o quê? Vergonha, né? Ressentimento também, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, né? Frustrações, decepções, e aí nós vamos seguindo assim. Então, nesse entendimento, tá? Que eu quero trazer essa condição, né? De que sofrer pode ser um contexto opcional, dependendo de como eu lido com este sofrimento. Então, para que nós entendamos o sofrimento, eu gosto muito da semântica, né? A palavra sofrimento vem do latim ferre, que quer dizer carregar, né? Um vagão carregado. Então, se eu trato o sofrimento como um vagão carregado, isso quer dizer que eu estou carregando o quê? Peso. Peso. Muita dor, como foi dito lá atrás. Muita dor o quê? Não resolvida. Muita dor não tratada. Porque a maioria de nós carrega dores muito longínquas. Não é verdade? Se nós fôssemos conversar aqui num pessoal, né,
cada um comigo, né, dentro desse entendimento emocional, muitas vezes nós vamos trazer dores primárias de longas datas, mas longas datas mesmo, porque nós temos um espaço dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, chamado inconsciente ou subconsciente na psicologia, que é responsável, né, pelo armazenamento de quê? De emoções vividas, né? Emoções positivas e emoções negativas. E na maioria das vezes, essas emoções que nós estamos chamando de negativas, elas atuam diretamente em nós pelos sintomas. Então, todos esses sintomas físicos que nós sentimos, na maioria das vezes, e a psicossomática hoje trabalha muito bem com isso, vem de ordem emocional. Às vezes nós vamos ao médico, fazemos tudo quanto é exame diante de um sintoma, acaba por fechar o diagnóstico, o médico diz o quê? Tem nada. Tem nada aqui. Vai procurar o quê? Um psicólogo, alguém que te trate, porque o problema é um psiquiatra, né? Quando isso falar psicólogo, de ficar de boa, né? Porque pode ser o psiquiatra e ficar pior, né? Dentro desse processo. Então, vamos lidar com essa compreensão, né? Então, eu tenho carregado pesos emocionais. Eu tenho carregado no meu vagão, né? No meu processo, né? Pela vida fora, não interessa a direção que eu esteja tomando, né? Muitas vezes o trem desencarrilha, né? E a gente fica perdido dentro desse processo, dentro de nós mesmos. É essa a intenção que nós estamos refletindo aqui, né? Vamos pensar, né? Se esse vagão está carregado, então está carregado de quê? Né? Vai me gerar sofrimento. Quanto mais carregado eu fico, quanto mais peso eu tenho, o que vai acontecer? Sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento. Né? E às vezes nós estamos dentro do sofrimento de uma forma mas tão profunda, que fica praticamente impossível encontrar uma saída, ou não? Não é verdade? Então, sofrimentos de várias ordens, então fica praticamente impossível trabalhar com uma saída. Então, como eu já coloquei aqui, nascer é sofrimento. Envelhecer é sofrimento, morrer é sofrimento, nós nos desconectamos do que amamos, também é sofrimento, não ter o que queremos também é sofrimento, e eu botei uma reticência aqui, porque assim vai. E o sofrimento é uma experiência da mente, então é a mente quem experiencia o sofrimento, em todos os níveis. Né? Então a mente, dentro desses eventos mentais que nós experienciamos, que nós experimentamos, vai gerando essa condição de sofrermos, vai projetando no corpo um sofrimento quando ele é emocional, físico, ou quando ele é social, ou quando ele é espiritual. Tudo passa pelo processo da mente. Por isso que hoje nós temos tanto ouvido falar em quê? Em tratar o quê, gente? A mente, né? Muitas vezes nós adoecemos, temos mentes adoecidas, tomadas, né? Dominadas. Eu sinto culpa, raiva e medo, como eu disse, né? Às vezes na condição do coração, mas tudo é o cérebro quem processa. Todo o processo, né? Todo o sistema nervoso, autônomo, divisão simpática, divisão parasimpática, todo o processo que nós temos trabalhado às vezes aqui nos nossos grupos, né? Falado assim, esse movimento todo do sistema descarrega, né? Pela adrenalina a nossa condição de estarmos em sofrimento, né? Então, sofrer é uma experiência da mente. Aqui já coloquei, né? A dor como uma reação, uma inabilidade em lidarmos com o sofrimento. Então, toda vez que eu estou no reativo, tem algo acontecendo comigo que na maioria das vezes eu não sei o quê? Atuar. E as nossas reações viram o quê? Processos como? São conscientes? Não. Alguém reage aqui conscientemente? Não. De repente, quando nós menos percebemos, nós estamos diante de uma reação. Então, as reações disparam os nossos pilotos automáticos, criados e recriados aí por tanto tempo na vida, né? Muitas vezes, muito pequenininhos, nós aprendemos a reagir diante de uma raiva, diante de uma culpa, diante de um medo. Então, isso é aprendido no meio. Nós aprendemos no meio, na escola, na família, e assim vamos nos distribuindo dentro do processo de, né, lidarmos com esse processo de inabilidade de reação. Então, a reação, ela é totalmente automática. Por isso que quando nós menos percebemos, não é? Nós estamos
diante de novo sofrimento. Às vezes uma mesma situação provoca vários níveis de sofrimento, já viram? Né? Dependendo de como eu me encontro, dependendo do dia, dependendo do momento, aquilo vai me gerando, né, um processo mais forte de sofrimento. Estamos indo até aqui? Estão acompanhando direitinho meu raciocínio? Né? Então, eu tenho o quê? Ao sofrimento da nossa mente não treinada, reagindo a condições já mutáveis, dentro do problema. Problemas físicos, eu tenho problemas relacionais, eu tenho problemas econômicos, não é? Que mais? Problemas de quê? Relacionamentos amorosos, tenho problemas com o ex, tenho problemas com o presente, né? Tenho problemas com o passado, eu tenho problema com o futuro, eu fico ansiosa ou não? Sim. Eu fico angustiada ou não? Sim. Né? Tudo isso diante da mente criando problema o tempo todo. Às vezes nem há problema real, mas a mente fica o quê? Alimentando. Então é a mente quem alimenta o tempo todo. Que raio de mente é essa que toma o controle da situação? Que é uma outra causa do sofrimento. Quem aqui não gosta de controlar? Quem aqui não trabalha com controle? Nós adoramos controlar. Por quê? Controle garante o quê? Garante, eu botei garante entre aspas, né? Garante segurança, garante o que mais? Confiança, garante poder, garante o que mais? Resultado. Garante um resultado, garante o que mais? Estabilidade. Mas isso é real? Não, é uma delusão da mente. Delusão quer dizer eu acreditar em uma ilusão. Aí torna-se uma delusão, certo? Então é uma delusão da mente a ideia que eu tenho de lidar com o controle. Eu não tenho controle de nada. Eu tenho controle do tempo? Não. Tanto é que nós vamos trabalhar agora, né, com a impermanência. Uma das causas do sofrimento é eu trabalhar com a impermanência. Muitos de nós não aceitamos que tudo passa. Como é que vocês entendem isso? Tudo passa. Então, as mudanças da vida são geradoras de estresse, ou não? As mudanças a todo momento. Não interessa se é mudança de casa, se é mudança no profissional, se é mudança pessoal, se é mudança no corpo, né? Tudo isso vai, toda e qualquer mudança, para nós, a mente entende como estressor, né? Então, a mente vai trazer sofrimento. Então, o que é gerenciar essa impermanência? Lidar com a mudança. Lidar com a mudança. Como? Ser mais flexível, aceitar, que mais? Viver o presente, observar e viver o presente são condições primordiais dentro do processo, né? Imaginem bem, como eu já coloquei aqui, nós estarmos dentro de um rio. O rio da nossa vida. Então, no rio eu tenho vários contextos, né? Tenho troncos de árvores, tem pedras, e aqui eu não sei desenhar, eu vou desenhando assim. Nós estamos perdidos dentro desse rio pela nossa condição de controle, por não lidarmos com as mudanças, pelo sofrimento. Nós estamos dentro desse rio batendo cabeça para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem como eu resolver alguma coisa desse lugar? Não tem. Por quê? Quem está dominando aqui? O rio. O rio está dominando. Então, a mente está dominando. A mente me leva para lá e para cá, para lá e para cá. Isso fazendo uma alegoria com a condição da vida, né? Então, a mente me leva para todos os lugares e eu fico batendo cabeça, literalmente, por aí. Então, qual é o lugar mais seguro para eu estar diante de um rio? Porque eu posso o quê, à margem? Eu posso observar, né? Ficar de fora. E ao observar esses sofrimentos, eu posso o que, gente, diante deles? Administrá-los, reconhecer, compreender,
entender, aceitar as causas do sofrimento, porque todo sofrimento, nós vamos trabalhar semana que vem bem profundo isso, todo sofrimento tem causa. Nenhum sofrimento vem, bateu, chegou aqui sem causa. Ele pode estar inconsciente a causa, mas ela existe. Porque tudo que é inconsciente eu não sei, o yin vem de não consciente, mas eu sei, né? Aqui, na dor, bem diante dessa condição de não lidar bem com tudo isso, eu preciso observar para estar atento e estar aonde? No presente. A impermanência me traz toda essa leitura, né? Eu sofro por conta da impermanência. Eu sofro, né? Por uma condição toda que a mente se perde, né? Aqui dentro do desejo e do apego, né? Por conta do querer excessivo, tendo como causa o sofrimento. Então eu sofro só de leve, porque eu desejo e o meu desejo muitas vezes gera apego e com esse apego eu não consigo lidar com todo o resto, né? Por isso que a gente trabalha muito a ideia, OLX, desapega, solta, tá doendo muito, tem que trabalhar a cabeça, por isso que o controle é uma delusão, né? Fala, linda. Mas o desejo vem do sentido de que o objeto do desejo é separado do observador. Existe Sim. no início do desejo, a raiz do desejo é aquilo não me pertence, portanto eu quero. Isso. Eu quero pelos 5 sentidos. Exato. É. E aí, quando existe essa separatividade, ferrou. Se fala da separatividade do objeto com o desejo. Sim, aí eu entro em processo de sofrimento. É isso mesmo. Então, o desejo vem dos 5 sentidos. São 5 sentidos que desejam, sempre. Nós vamos trabalhar isso muito semana que vem. E eu me apego a isso. E ao me apegar a isso, né, mesmo sem eu possuir aquilo, eu sofro. Eu queria te perguntar sobre a impermanência. É engraçado que antes de chegar aqui, a sensação que eu tenho a respeito da impermanência é que às vezes o sofrimento que eu estou vivendo ele vai cessar. É o outro lado da impermanência, porque nem sempre a gente está confortável, mas às vezes eu fico imaginando, esse desconforto que eu estou passando agora, ele não é uma coisa permanente também. Não é. Ele vai passar. Esse é o outro lado da impermanência. Esse é o outro lado da impermanência. O que a impermanência diz? O que é agradável passa, o que é desagradável passa e o que é neutro também passa. Porque você tem as 3 condições. Do que é agradável, que a mente entende como prazer, não é? Que é bom. Então, se a coisa está muito boa, aproveita, porque vai passar. Né? Vai passar. Se a coisa está muito ruim, aproveita também a coisa ruim, porque ela vai passar. Se a condição é neutra, ela também vai passar. Eu não estou falando aqui da condição do tempo, porque às vezes pode levar mais tempo, pode ficar ali mais tempo, um pouco, dependendo de como essa mente vai lidar com a minha inabilidade com o sofrimento, com a dor, né? Dependendo de como eu vou lidar com a dor que chega, aí pode ficar mais tempo ou menos tempo, dependendo do que eu faço com a flecha que entra, pode demorar ou pode ser mais rápido. Isso é um processo, certo? Mas a impermanência vem dizer, olha, se você sofre pelo apego, por isso que a gente passa pelo apego quando trabalha em impermanência, relaxa, meu bem, porque vai passar, né? Então não adianta se apegar. Tudo que eu me apego gera sofrimento, ou não? Sim. Se eu me apego às pessoas podem passar. Se elas não passam porque elas saem da minha vida, elas passam um dia porque elas vão embora, lá para cima. Não sabemos o que acontece, mas elas vão embora, né? Digamos assim, seguindo essa linha de raciocínio, certo? Que eu não vou entrar nesses parâmetros mais profundos por conta da morte, né? Então, de alguma forma ela vai passar. Se eu me apego às pessoas, elas vão passar. Se eu me apego às coisas, elas vão cessar, vão se deteriorar, né? Vão de alguma forma não estar perto de mim. Se eu apego aos meus animais de estimação, eles também vão chegar um momento que eles vão o quê? Vão embora. Se eu me apego a esse corpo, o que vai acontecer? Esse corpo vai passar, porque vai mudar, né? O que eu via... eu estou com 52. O que eu via com 40, com certeza hoje com 52 eu não vejo mais.
não é? Já é bem diferente. Já caiu muita coisa, já enrugou muita coisa. E para quem não tem essa idade ainda, aproveite porque vai passar. É assim, a gente contemplar a impermanência e o desapego, por um lado, é extremamente necessário. Mas aonde que a gente pode tomar cuidado com o niilismo? De A indiferença. simplesmente esperar passar e não fazer Não. nada. Amor, perfeita a sua colocação. Perfeita. Nossa ideia não é trabalhar com a impermanência deste lugar de passividade, né? Tem um movimento. Eu tomo o quê? Consciência. Todo o processo de sofrimento, meus amores, passa por onde? Pela tomada de consciência. Enquanto está inconsciente, me domina. Mas quando eu tenho aquilo na minha consciência, eu posso elaborar e eu posso mudar. Com consciência. Então, a mudança vira processo de sofrimento, enquanto ela é um processo também fora do meu controle. Por que nós ficamos na nossa zona de conforto? Para não sofrer. Só que a zona de conforto é confortável? Não. É cheia de sofrimento pela nossa inabilidade. Mas nós insistimos em ficar na zona de conforto porque nós temos o quê? Medo de quê? Da mudança, do desconhecido, medo do novo, medo da impermanência. Nós queremos ficar ali, então ali nós vamos o quê? Sofrer, não tem outro lugar para ir, não nos iludamos. Percebe? Então, muito bom. Nada de niilismo, nada da indiferença ou desse processo passivo. Lidar com mindfulness, lidar com plena atenção, nos coloca em outro lugar dentro dessa possibilidade, porque traz a consciência do momento e a momento e a momento. Agora isso existe, né? Eu não preciso nem pensar só que vai deixar de existir. Eu só preciso tomar consciência de que é possível de não estar mais ali. E aí, ou qualquer situação, gente, às vezes nós estamos falando só de coisas concretas, mas nós também nos apegamos a coisas o quê? Abstratas, nós nos apegamos a ideias, né? Nós nos apegamos a valores determinados no momento da vida, que de repente quando nós menos percebemos aquilo passa, porque já mudou a consciência, já mudou a forma de ver, a forma de perceber, já mudou tudo. Eu adoro aquela música, o hino da impermanência, sabem qual é? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como no indo e vindo infinito. Aí a gente já vai, né? Vai pro resto. Esse é um hino. O autor, não sei se foi o Lulu quem escreveu, foi o Lulu. Então, o autor dessa música, Lulu, teve muita inspiração para escrever essa beleza, né? Porque é um hino da impermanência, tudo realmente passa. Não nos iludamos com isso. Então, a impermanência é um ponto de sofrer. O outro ponto de sofrer, né, é trabalharmos com as condições físicas e emocionais, como nós já tanto falamos, né? A dor emocional e a dor física é uma via forte de sofrimento. E uma outra via, né? Aqui, assim como é... Aqui, esse aqui eu quero trabalhar, mas eu vou falar depois, né? O sofrimento vem da ignorância também. O que quer dizer vir da ignorância? Da nossa falta de conhecimento. Aqui não é aquele ignorante que é grosseiro, grosso, não. Essa ignorância é no sentido de ignorar, é no sentido de não sabermos que sabemos. Porque muitas vezes, nós, no consultório mesmo, eu estou trabalhando o conteúdo, aí o paciente fala, mas isso aí eu já sei. Ou nos nossos próprios grupos, quantas vezes a gente coloca, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que sentir, eu já sei o que eu tenho que pensar, eu já sei, sabe? Sabe nada. Aí eu digo, você sabe, mas você sabe aqui, ó, na consciência só. Você sabe aqui no intelecto. Você não sabe lá dentro. Porque quem sabe que sabe, vem de um outro lugar. Antigamente, né, pelo processo de evolução, nós éramos tidos como homo sapiens. Aquele que sabe. Evoluímos e fomos para onde? Para o sapiens sapiens. Aquele que sabe que sabe. E como é que eu sei que sei?
Pela ação, pelo processo, né, automático de ação dentro do que queremos mudar, dentro do que queremos fazer. Enquanto nós estamos dizendo para nossa mente só, você já sabe, você já sabe, você já sabe, eu estou mantendo o padrão. Estou só mantendo o padrão, não tem nada de novo acontecendo. Então é muito importante que nós trabalhemos com essa ideia. Eu sei que sei, quando esse saber fica inconsciente. Por exemplo, quem sabe que sabe dirigir aqui? Quem sabe que sabe dirigir? Sabe que sabe, não é? Por quê? Muitas vezes você... Porque dirige como? Muitas vezes... mas vejam, muitas vezes... Mas vejam bem, por que eu digo que a gente sabe que sabe? Muitas vezes é o inconsciente quem dirige. Por quê? Porque você pega o carro, entra no piloto automático, não é? Quando você percebe, você chegou aonde? No destino. Chegou no destino. Quem estava dirigindo? Quem estava dirigindo? O inconsciente. Então é lá que eu sei que sei. Não é aqui na razão. Enquanto eu penso que eu sei aqui, eu entro nesse processo de sofrimento. Então eu tenho que lidar com a ignorância, com a minha condição de saber que sei, com a minha condição de pensar que sei, porque eu penso que eu sei, mas saber que é bom? Nada. Então, eu já sei, já me disseram, já me falaram, eu estou consciente, ótimo, mas eu não quero você somente consciente, eu quero você dentro da onde? Da sua inconsciência, não é? Porque é de lá que as mudanças vêm, é de lá que o processo acontece, né? Eu tenho outra condição de sofrer aqui, deixa eu marcar de vermelho, que é o quê? A insatisfatoriedade. Então, nós sofremos pelas condições físicas e emocionais, nós sofremos pela lei de impermanência, que tudo passa, e nós não gostamos disso, e nós sofremos pela insatisfatoriedade. O que quer dizer isso? Somos seres o quê? Insatisfeitos. O tempo todo. O tempo todo. Quando eu me satisfaço com uma coisa, já tenho algo que ali já está chamando a minha atenção, que de alguma forma já quer me colocar no processo de querer de novo. Então somos seres querentes, né? Somos seres insatisfeitos. E quer dizer não. Adoro esses prefixos, né? Então, não satisfeito. Então, nós somos eternamente insatisfeitos. Por isso que nós temos o processo de identificação. Nós nos identificamos com aquilo que desejamos. Nós nos identificamos com aquilo que pensamos que somos. Eu sou, aí o verbo ser entra como um verbo estático que não produz movimento. Eu sou, né? Quem diz o eu sou já morreu dentro disso, porque tem alguma condição se eu falo que eu sou de mudar? Não. Fulano é, eu sou. Não, né? Aí entra naquela outra musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, só quem é da minha idade que conhece. Né? Ou não? É sim. Sempre Gabriela, é sim. Porque ela lá, quando a gente era pequenininha, que cantava essa música. Síndrome de Gabriela. Que quer dizer o quê? Eu sou e tá sido. Não vou mudar. Não é verdade? Quem quiser que me... Ou vocês nunca escutaram isso? Ou vocês nunca disseram isso? Né? Então isso vai contra a lei de impermanência também, né? Então não tem o verbo ser nesse processo estático, né? Tem o verbo estar. Eu estou assim, porque eu estou ainda. Eu adoro essa adjunta adverbial de tempo, ainda. Eu ainda estou assim. Isso quer dizer o quê? Que eu ainda posso o quê, gente? Mudar. Arrancar essa coisa dessa flecha de mim. Eu ainda estou em processo, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou crescendo. Porque a vida é um eterno aprender, um eterno crescer, ou não? Isso a gente escuta isso o tempo todo, mas a gente não sabe disso, desse lugar. Porque a gente reclama, nós somos reclamões, nós reclamamos, porque nós somos insatisfeitos.
Nós brigamos conosco mesmos e com os outros e com o meio e no trânsito e fazemos uma bagunça danada porque nós somos seres, nada tá bom. Já viram aquela pessoa? Nada tá bom. Reclama de tudo, né? Dentro do sofrimento. Mas eu acho que se a gente ficar satisfeito, a gente não vai buscar. Não, ninguém consegue. Mas ninguém consegue. Por isso que a gente sofre. É muito difícil. Esse é um trabalho que a gente faz dentro da cabeça para, pelo menos aquela condição que parece, né, mais difícil, para que nós aceitemos. Nós trabalhamos a insatisfatoriedade como via, né, para trabalhar a aceitação. Porque muitas vezes eu estou insatisfeito com o processo e ele não mostra para mim mudança, né? E às vezes eu preciso primeiro aceitar, eu resisto a ele, eu nego, que são mecanismos de defesa, para eu poder aceitar e me colocar de um outro lugar diante desse processo. Então, muitas vezes a aceitação emperra na insatisfatoriedade, né? E por essa insatisfação eloquente que nós vivemos, nós não queremos, digamos assim, aceitar que tem a dor, que tem o sofrimento, que tem a dificuldade e que são processos naturais da vida, né? Então, para entendermos a dor, a questão do sofrimento, imagine que nós estamos doentes e vamos ao médico. Primeira coisa que o médico faz é o quê? Detectar o quê? A doença, detectar a doença. Então, detectamos o quê? O sofrimento existe. Eu sofro, ela sofre, ela sofre, ela sofre, ela sofre, sofre. Todo mundo aqui sofre. Tem alguém que vocês conheçam que não sofre? Aquela pessoa difícil com quem você tem dificuldade, que você odeia, que você está até hoje reprimido e recalcado diante da, né? Tem raiva, tem mágoa, tem rancor. Aquela pessoa também sofre. Aquela pessoa que você ama, que você idolatra, que você tem como querida, ela também sofre, não é? Aquela pessoa neutra que está lá, né? Que eu não gosto nem desgosto, ela também sofre. Então, todo ser humano, nós estamos falando de seres humanos, sofre por conta dessa nossa inabilidade de lidarmos com o sofrimento. Certo? Então, primeiro nós vamos detectar isso, né? O que é a doença? A doença é o sofrimento. Depois que o médico detecta a doença, ele trata de quê? De falar do processo de cura. Primeiro vamos entender, aí vai fazer o diagnóstico todinho, que são as causas do sofrimento. Depois ele vai para onde? Para a cura. Essa doença tem cura. Então é possível lidar com o sofrimento de um outro lugar. Não é verdade? E depois que ele trabalha a cura, ele vai dizer o quê? Vai dar o remédio, que é o que nós vamos aprender lá na frente um pouquinho, né? O que fazer diante do sofrimento? Que atitudes nós devemos ter, nós devemos traçar, trilhar diante do sofrimento para de repente estarmos um pouco mais distante deles, um pouco mais, né, flexíveis diante dele. Certo? E para terminar, né, nós temos aqui, eu já falei, né, o sofrimento pelas constantes mudanças, eu falei, o sofrimento da composição natural da vida, que é a insatisfatoriedade. Né? Ok? Então, nós temos essa ideia de sofrimento. Ah, vocês querem voltar? Querem? Opa. Só a última. Os 3 tipos de sofrimento que eu já trabalhei, né? Então, observem bem. Vamos relembrar rapidinho. A dor é natural. O sofrimento pode ser opcional. Quais são as causas do sofrimento? Pelas dores físicas e emocionais, né, que são as sensações desagradáveis. O sofrimento pelas constantes mudanças, que é a impermanência, e a insatisfatoriedade, que é o processo natural que acontece, né, diante da composição da vida, que cria um tipo de pressão e dificuldades que estão constantemente presentes, mesmo nos melhores momentos, né, da vida, porque quando a gente está no melhor, nós já estamos preocupados em como, se aquilo vai acabar, o que nós vamos fazer quando aquilo passar. Perguntas? Fala, amor. Neiva, na insatisfatoriedade, a natureza da insatisfatoriedade vem de novo do desejo, né? Sim. E aí tem causas e condições que a gente reúne e tem causas e condições que a gente não tem controle, certo? Certo. Controle não há em lugar nenhum. Né? Não, justamente. Então, assim, digamos, um contexto de um ambiente
que a gente não tem absolutamente relação com causa e condição, como por exemplo calor e frio. Sim. A coisa mais interessante é a gente se observar quando está sentindo calor, né? Uhum. Ai, que calor, eu quero frio. Aí Uhum. chega o frio, a Uhum. gente Que é o calor. reclama do frio, que é o calor. Mas justamente, essas causas e condições que a gente não controla. Então, quando a gente se vê insatisfeito, o que a gente faz? A gente aceita que dói menos. Né? Esse é o ditado popular, aceita que dói menos. Toda vez que nós estamos diante de situações imutáveis, principalmente diante desses eventos naturais, né, que entram como sensações no corpo, né, sensações desagradáveis, né, entram pela aceitação. Elas também vão passar pela impermanência. Eu tenho que trabalhar a minha paciência, a minha resiliência, que nós vamos trabalhar muito isso aqui falando do sofrimento. Então, o antídoto da insatisfatoriedade é a aceitação. Aceitação e contemplação da impermanência. Isso, perfeito. Ok, amores?